A ciência afirma que conhecemos menos de 5% dos oceanos, mas o que pescadores e marinheiros encontram em alto mar conta uma história muito mais sombria do que os livros de biologia. Esqueça os contos de fadas. Hoje nós vamos analisar filmagens perturbadoras de criaturas humanoides que foram registradas perseguindo barcos, rasgando redes e desafiando a lógica. Conheça agora os avistamentos reais de sereias nas profundezas marinhas que revelam segredos ocultos. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Geralmente, nos casos de avistamento de sereias modernas, elas são criaturas pacíficas, mas esse daqui remete mais aos relatos antigos, onde eram criaturas assustadoras. Gravado em 2023 em uma região de alto mar, nas Bahamas, um grupo de pescadores parece enfrentar uma verdadeira perseguição de seres marinhos com um corpo humanoide que acompanha o barco por vários minutos. Eles conseguiram gravar uma parte do momento assustador, enquanto o motor do barco é usado a todo vapor, na tentativa de se distanciar das coisas que são tão velozes quanto eles. Aqui não tem nada de rosto bonito ou cabelos compridos e ruivos. Os seres são assustadores, saltando como se estivessem tentando agarrar um dos humanos e levar para as profundezas. Mas, segundo relatos, conforme se aproximaram da margem, esses bichos sumiram na água e nunca mais foram vistos. Será que é assim que são as sereias de verdade? Animais marinhos medonhos e com sangue nos olhos? Porque isso daí não tem nada a ver com a Ariel da Disney. Nesse vídeo, pescadores de polvos e lulas capturaram uma coisa diferente de tudo que se tem informação dentro da biologia. Uma criatura completamente anormal, onde alguns acreditam se tratar de um anfíbio desconhecido ou geneticamente modificado, mas outros pensam ser a verdadeira forma de uma sereia. A criatura tem braços curtos e finos, cabelo longo e uma cauda de peixe. Seus olhos e boca se parecem com os de um peixe, mas o comportamento não é como de um animal da natureza, mano. E muito menos de um ser inteligente. Imagina puxar a rede esperando encontrar um polvo e dar de cara com esse negócio aí se debatendo. Os caras não sabiam o que fazer e, pelo que tudo indica, apesar da captura, eles acabaram ficando com dó e jogando a criatura no mar. Talvez essa captura mudasse toda a nossa compreensão sobre as sereias, mas agora a única coisa que temos é esse vídeo, que deve ter causado pesadelo em muitas pessoas que trabalham no mar. Não se sabe ao certo onde essa gravação foi feita, mas pelas formações rochosas, acredita-se ser em alguma região ali do Mediterrâneo. E nele, um mergulhador encontra nada menos que um bebê marinho e o que parece ser a sua mãe o protegendo. Ele relata que pensou ser uma boneca no fundo do mar e quando se aproximou foi surpreendido por uma figura feminina que é uma mistura de mulher com peixe, com a aparência bizarra que ao mesmo tempo que reage contra o mergulhador, também parece estar acuada com a presença dele. A aparência da criança chama muita atenção, pois ela tem um corpo completamente pálido e, ao contrário da mamãe marinha, tem um par de pernas, o que pode indicar que esses seres nascem parecidos com a gente e se transformam ao longo do tempo. Depois de ver que ela não estava nada amigável com a aproximação, o mergulhador nadou para longe, temendo por sua própria vida, e a família aquática nunca mais foi vista. Seria essa a família do Aquaman? Esse vídeo é de uma câmera acoplada na embarcação da Guarda Costeira Britânica, que fazia um treinamento de equipe durante a noite, quando algo foi capturado dentro d'água. Apesar de escuro, olhos brilhantes são refletidos pela única fonte de luz da embarcação.
além de uma breve aparição do corpo e da cauda de peixe ali dessa coisa, que dá um mergulho bem ao lado dos profissionais. Quando a gravação veio a público, o país inteiro começou a debater sobre o que poderia ser aquela coisa que estava nadando próximo ao barco, e alguns afirmaram ser uma foca, porém isso nunca foi um consenso entre os biólogos que analisaram as imagens. Outros já afirmam que a criatura é simplesmente desconhecida por nós, e também tem quem acredite ser a forma real de uma sereia. No final, o caso foi tido como inconclusivo e até hoje não se sabe o que foi que a guarda britânica registrou naquela noite. Mas o que você acha? No final dos anos 90, uma equipe de trabalhadores japoneses estavam drenando água de um lago para começarem a construção de um parque. Mas além de peixes e pedras, eles encontraram uma criatura estranha na água. Ela tem a aparência humanoide, porém carrega uma carapuça parecida com a de tartaruga nas costas e tenta fugir para não ser capturada voltando para a água. Mas como não tinha muito para onde se esconder, ela acabou sendo levada pelas autoridades japonesas, mas depois disso nenhuma única informação sobre o caso foi divulgada. O vídeo em questão surgiu anos depois, e quando veio a público, muitos apontaram a semelhança entre a criatura e o kappa, uma lenda japonesa aquática que é uma espécie de sereia tartaruga, com relatos de avistamentos desde o século XV. Uma gravação feita por câmera de 2002 mostra não só uma, mas o que parece ser um verdadeiro cardume de sereias descansando numa pedra bem no meio do oceano. No vídeo, o tempo marcado é ali 2h14 da madrugada. A região gravada fica no mar aberto do Caribe, onde pelo menos 5 mulheres sem roupa, com cabelos longos e cauda de sereia, permanecem sentadas sem fazer nenhum movimento. Segundo informações, depois que o pescador ligou a lanterna, elas ficaram imóveis e assim permaneceram até ele ir embora, sem falar, gesticular ou mesmo tentar voltar para a água. Será que é assim que esses bichos reagem ao verem um ser humano, para mexer ainda mais com o psicológico de quem encontra elas? Navegadores estavam com o barco parado no meio do Oceano Atlântico quando um deles viu essa figura mitológica nadando graciosamente ao lado do barco, até que faz um movimento impressionante e desaparece. Todos que estavam ali ficaram impressionados com aquele ser fantástico que passou bem perto da embarcação. E quando percebeu que estava acompanhada, resolveu sumir para o fundo do oceano, que é onde provavelmente pertencia. Os pescadores acreditam que se trata de uma sereia real que estava na superfície, num local onde certamente não deveria haver nenhum ser humano, né? Mas quando percebeu que tinha a presença deles, se escondeu nas águas com um só movimento. Além de testemunhas, o vídeo está em alta qualidade, sendo considerado um dos registros mais impressionantes de sereias de todos os tempos. Um grupo de turistas que visitava o Caribe estava andando de barco quando viram, não uma, mas diversas criaturas humanoides banhando no meio do mar. Tudo aconteceu perto da costa da República Dominicana e só a cabeça dos seres já chama atenção, mas quando eles saltam, fica evidente que não se trata de pessoas comuns. Os turistas chegam a dar um tchauzinho, mas são ignorados pelos bichos que pareciam estar muito à vontade ali brincando na água. Algumas regiões do Caribe são lotadas de turistas, mas outras são praticamente inóspitas, e foi justamente em um desses paraísos intocados que o vídeo foi feito em meados ali de 2013. Se não era gente de verdade, o que era? Nesse vídeo, um homem jurava que estava filmando golfinhos saltando em uma onda bem perto do seu barco,
mas ao rever a gravação, percebeu que um deles parecia diferente. Os movimentos de mergulho desse bicho específico eram mais semelhantes com braços de humano do que com nadadeiras de golfinho, porém a cauda ainda era de peixe. E daí veio a desconfiança de que talvez aquilo não seja um animal, mas uma espécie de ser híbrido. O dono das imagens passou a acreditar que naquele dia, além de golfinhos comuns, ele também gravou uma sereia ou algo do tipo, aproveitando a deixa para se mostrar. Não dá para saber o que é, mas só de não ter certeza já fica ali a pulga atrás da orelha, não é mesmo? Pensa no susto que deve ser estar pescando como faz nos últimos 10 anos e capturar algo bem diferente dos peixes que se está acostumado. Gravado há mais de 20 anos atrás, esse vídeo mostra pescadores tirando a rede do mar e praticamente sendo atacados por uma mão que não pode ser de nenhum animal conhecido pela biologia. É como se fosse um braço humano com membranas entre os dedos, causando tanto medo dos caras que eles preferiram devolver para a água do que deixar aquilo dentro do barco. Até hoje não se sabe o que foi flagrado nessa gravação antiga, que por sorte foi feita para comprovar que o que viram naquele dia não era só história para pescador. Se tem uma coisa que ativa o medo primitivo de qualquer um, é estar no meio da água, no escuro absoluto, e esse grupo de mulheres viveu esse pesadelo na prática. Durante um passeio noturno que era para ser relaxante, eles começaram a ser perseguidos por diversas criaturas aquáticas com uma aparência pra lá de bizarra. Repare na movimentação. Não parece ser golfinhos brincando, são figuras sinistras que surgem ali e caçam a embarcação, acompanhando a velocidade do motor com uma facilidade assustadora. Dá para sentir a tensão palpável no vídeo. O clima de festa acaba na hora e dá lugar ao medo do desconhecido nadando bem ali, a centímetro deles. O mais perturbador desse vídeo é o vácuo total de informações. Ninguém sabe quem são essas pessoas, em que oceano isso aconteceu, ou até mesmo o que eram essas coisas. O vídeo simplesmente surgiu do nada na internet e permanece sem explicação até hoje. Agora imagina conseguir chegar tão perto de uma criatura folclórica como as sereias a ponto de conseguir gravar seu rosto em detalhes. Esse vídeo foi feito por 2 pescadores que juram ter encontrado essa mulher nadando no meio do mar à noite. Eles se aproximaram e começaram a filmar depois que perceberam que sua aparência não era nada normal. Já não bastasse o fato de estar sozinha no meio do oceano, O seu jeito é muito diferente do convencional. Seus olhos são profundos e ela tem uma mão que mais parece de um anfíbio do que de um ser humano. O mais curioso é que, apesar do nariz, ela também possui guelras, como se fosse um híbrido de humano e peixe. Os homens não conseguiram capturar o ser, que depois de um tempo saiu nadando para o fundo do mar, ficando apenas a gravação, que é tão importante que não dá para dizer se se trata de uma sereia ou não. Geralmente a gente associa as sereias ao oceano, Mas esse registro feito por um gringo prova que os rios guardam segredos tão assustadores quanto o mar. O homem flagrou uma movimentação estranha em uma cauda enorme que não bate com a descrição de nenhum peixe daquela região. O tamanho da criatura deixou até os moradores locais sem explicação, e é aqui que a coisa fica interessante. Ver isso acontecendo lá fora conecta diretamente com o que ouvimos aqui no Brasil. Bom, nós temos a lenda da Iara aqui da Amazônia. Na Europa e na Ásia existem outros nomes para a mesma mulher do rio. Como pode culturas que nunca se falaram no passado descreverem exatamente o mesmo ser? Será que o que esse cara filmou é a prova real que deu origem a todas essas lendas?
inclusive a nossa. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.